Olá, muito boa noite. Após 2 anos no comando do 9º Distrito Naval em Manaus, o vice-almirante Domingos Sávio Almeida Nogueira passou o comando esta semana e se despede do Amazonas. No dia 6 de maio, ele passou o cargo para o vice-almirante Wagner Lopes de Moraes Amit, que veio do Ministério da Defesa. Mas antes de deixar o Estado, o vice-almirante Domingos Sávio faz um balanço de sua gestão e também fala sobre os desafios que ainda precisam ser superados na navegação da Amazônia. Ele é o nosso convidado de hoje, aqui no Band Cidade Entrevista. É um prazer recebê-lo, vice-almirante. Rosimara, também para mim é um prazer estar aqui no Band Cidade Notícia e poder ter esse contato com o público. Eu que passei 2 anos aqui e deixo a Amazônia com o título de cidadão manauara e cidadão do Amazonas. Títulos que eu distribuo com a minha tripulação, com todos que me ajudaram nesse período. Mas saio daqui com uma bagagem do que eu aprendi com o amazonense nesses 2 anos. Tá certo. Eu gostaria de começar essa entrevista com o senhor falando de um assunto que o senhor gosta muito de falar, que é sobre hidrovias, né, que são as estradas nos rios. E aqui a Amazônia é um exemplo disso, né? Aqui as estradas são os rios, mas por incrível que pareça, aqui no Amazonas não existe hidrovia regulamentada, é isso mesmo? Bem, é isso sim. Mas eu, antes de começar esse assunto, eu gostaria de dizer que, como Força Armada, a Marinha, uma das 3, a tarefa primeira dela, e nós não podemos esquecer disso, é a defesa da pátria, como o Exército, como a Força Aérea, é a defesa da pátria. No entanto, aqui na região norte, graças a Deus, não temos ameaças. Então nós podemos verter os nossos esforços no auxílio do desenvolvimento. A Marinha sendo útil ao progresso do país. E nesse tocante, a Marinha pode colaborar muito com o desenvolvimento de hidrovias. Na realidade, nós temos aqui vias navegáveis. O nível, a definição de hidrovia, ela é um pouco mais restrita, ela pede uma sinalização náutica marginal, para que os cidadãos que estão, os navegantes que estão no rio, eles olhando a margem, saibam para onde dirigir. Eles procurem o canal de navegação, ou seja, o local mais profundo do rio, onde não encontrarão nenhum banco e vão evitar sinistros. Então é preciso ter, mas os nossos rios são navegáveis desde 1637, desde Pedro Teixeira. Quer dizer, nós temos o principal, que nós temos água. Esse é o principal. Evidentemente, tudo aquilo que a gente puder agregar a esse caminho de água, a essa estrada d'água, como você diz, será bom. Então, não é que a gente não possa navegar ou seja proibitivo, mas vamos trabalhar para melhorar a condução das nossas embarcações nessas vias. No caso, hoje, o que falta para que os nossos rios se tornem verdadeiras hidrovias é a sinalização, então, que ela não existe praticamente. Sim, hoje a sinalização não existe em nenhum rio da Amazônia. Nós temos a sinalização náutica em vários rios do Brasil. O Paraguai, Paraná, por exemplo, é completamente sinalizado, desde Cáceres até Buenos Aires. Ou seja, lá é uma hidrovia. Lá é uma hidrovia, a hidrovia do Paraguai e Paraná. 2.000 quilômetros de hidrovia. Então aqui nós não temos a sinalização ainda. O Madeira já teve, mas acabou essa sinalização, não se deu a devida manutenção, a sinalização do Madeira veio embaixo. A sinalização náutica não é competência da Marinha, é competência do Ministério do Transporte. Da Marinha é competência um estágio antes da sinalização, que é o levantamento hidrográfico, a batimetria dos rios, a produção de carta náutica. Na carta náutica é onde eu dou uma resposta que a sociedade deve, ou o navegante deve me cobrar, que é a seguinte pergunta: Almirante, onde é o canal de navegação? Por onde eu passo? Essa resposta está na carta náutica, na produção de carta náutica. E não é só a produção, é também a atualização. Os nossos rios têm carta náutica, todos estão cartografados. Só que com uma frequência baixa de atualização, nós temos ainda hoje cartas náuticas de 1999, de 2001, que já estão ultrapassadas. Os nossos rios são rios novos, exceto o Rio Negro, que já é um rio antigo, mas os nossos rios, o Madeira, o Solimões, o Amazonas são rios novos, o Juruá, o Purus são rios novos, onde corre muito sedimento, e isso faz mudar a batimetria do rio e o contorno do rio. Então nós temos que ter navios, e agora nós temos que ter navios aqui na região para fazer a batimetria constantemente, permanentemente, porque há essa mudança anual
de contorno de rio e de batimetria. O senhor falou em novos navios, né? Então, no ano passado, aí, vieram 2 navios, recentemente teve um navio também para fazer esse levantamento hidroceanográfico, né? Para fazer exatamente esse trabalho que o senhor está fazendo, de fazer esse levantamento constante nos rios para que eles possam sempre estar com a sua navegação atualizada. Esses navios, então, eles atualizam a carta náutica. Como atualizam? Eles fazem a batimetria do local, medem a lâmina d'água que reina no maior parte do tempo naquela região, e isso é lançado na carta náutica. Por ali, o navegante vai ter o mínimo que ele vai encontrar de lâmina, e 90% das chances que ele passa por aquele ponto. Então, essa é a carta náutica. E os navios fazem isso permanentemente. Basicamente, esses navios fazem isso. Não são só navios, são navios e lanchas. Bom, existe uma possibilidade do Amazonas ganhar aí uma primeira hidrovia com uma parceria aí que está sendo negociada junto ao DENIT, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto. Sim, nós encaminhamos ao DENIT, a Marinha já aprovou no seu âmbito interno, está agora em análise na assessoria jurídica do DENIT, um convênio que orça 40 milhões para ser gasto durante 4 anos, para que a Marinha, então, faça o levantamento hidrográfico de todo o Rio Madeira. O Rio Madeira, compreendendo aí de Porto Velho até a Foz em Itacoatiara, são 1.076 quilômetros, e não só faríamos o levantamento, mas também faríamos a implantação de uma sinalização náutica para deixar o Rio Madeira como uma hidrovia de fato. E ainda faríamos o início de manutenção, isso durante 4 anos, ao custo de 40 milhões. O interessante nesse detalhe é que 1.000 quilômetros de hidrovia, eu soube, que equivale ao custo de 40 quilômetros de rodovia. Nós não somos contra a rodovia, mas gostaríamos que o entendimento fosse de que, no caso da Amazônia, a hidrovia ganhasse a preferência. É uma vantagem as hidrovias e é uma tendência aí fora do país, né? A gente sabe que aqui no Brasil é um meio ainda não muito explorado, mas que em outros países já é uma realidade. Inclusive, se você fizer comparações com o meio ferroviário, rodoviário, fica até equilibrado em alguns países, e sendo que no Brasil a gente sabe que existe uma predominância ainda do transporte rodoviário, que acaba sendo mais caro também, né? Mais caro e mais cara a manutenção, né? A manutenção das rodovias. Realmente nós somos campeões de rodovia. Realmente nós temos um grande território, justifica-se até. Mas nós temos rios. O importante é que a gente lembre dos rios. Nós temos rios e nós podemos utilizar esses rios com grande vantagem. Então, por exemplo, um comboio da Ermasa, esses que transportam soja, que vem lá do centro-oeste e depois vai exportar aqui via Itacoatiara, ele carrega 32 mil toneladas de soja com um empurrador, mais de 20 balsas, cada balsa carregando aí 2.500 toneladas. Isso equivale a 1.000 caminhões, um caminhão com 30 toneladas, quer dizer, e um empurrador fazendo todo esse trabalho, usando esse benefício que Deus nos deu, que foi a natureza, que foi o rio. Muita água sendo escoada, e vamos aproveitar essa água. Basta que nós não esbarremos nas margens, para não desbarrancarmos as margens, e não lancemos óleo, não vamos poluir os rios. Se tivermos esse cuidado, nós podemos usar as hidrovias com grande vantagem. Eu diria excepcional vantagem. E, Almirante, por que nesse convênio com o DENIT ainda que está sendo negociado foi escolhido o Rio Madeira? O Rio Madeira é um rio, né, por onde trafega hoje, como eu disse, o escoamento da soja. Então, a tendência é nós aumentarmos, é o país enxergando essas vantagens de transporte, de lucro do transporte, em vez de carregar a sua produção do centro-oeste, não só de soja, mas de outros produtos de agricultura, deixar de carregar pelos portos, que já estão complicados, Santos, Paranaguá, e por um preço muito mais em conta, fluírem isso para Porto Velho, para Humaitá, e daí para Itacoatiara, pegando os grandes navios e indo para o mundo todo.
as vantagens serão muito grandes. Agora, por exemplo, está sendo instalado em Altazes minas de extração de potássio. Então vamos produzir potássio. O potássio é um insumo mais importante do fertilizante. Então também vai correr pelo Rio Madeira. Então o Rio Madeira é o mais importante que... Dos rios que estão agora estão carregando para escoar a produção. Com produtos de maior importância. Então elegemos o Rio Madeira como o primeiro para nós. Mas há outros rios também que sim, podem... o Purus, o Juruá, o Japurá, à medida em que nós fomos crescendo em desenvolvimento e recursos forem chegando, nós podemos fazer isso em todos os rios, né? Porque a expertise, a ciência que a Marinha detém para fazer isso é a mesma. E nós já temos os navios hidrocenográficos. Bom, no ano passado foi criado o Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste, que vem também a agregar esse trabalho de levantamento nos rios? Basicamente, esse serviço, ele administra esses navios e produz as cartas náuticas. Então, ele tem plotters, à medida que esses dados batimétricos vêm dos navios, esses dados são processados e são colocados, então, numa carta náutica. A gente não produz carta náutica a toda hora. Nós produzimos correções para trechos críticos do rio. À medida em que um trecho do rio ele altera, nós fazemos a correção para aquele trecho. E lançamos essa correção para que as pessoas possam colar até esse papel, esse novo trecho, naquela carta náutica antiga. À medida que essa carta náutica ela se modifique com tantas correções, aí então lançamos uma nova edição de uma carta náutica. E essas modificações, elas vão ser de que forma? Meio digital? Essas modificações, por enquanto, aqui no Amazonas, é meio impresso, é em papel. A carta náutica tradicional em papel. Agora, já existe, desde que o navio tem equipamentos que leiam a carta eletrônica, nós, a Marinha, já temos condições de editar as cartas eletrônicas, que elimina totalmente o papel. É um equipamento chamado ECDIS, é um equipamento eletrônico e que faz a leitura automática. E essas cartas são certificadas internacionalmente, ou seja, elas garantem que a leitura do que está ali confere com a realidade do que se está vivendo ao redor. Tá certo, vice-almirante, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na entrevista, mas daqui a pouco a gente retoma então, não saia daí. Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta, hoje recebendo o vice-almirante Domingos Sávio, que esta semana deixou o comando do 9º Distrito Naval aqui em Manaus, após 2 anos na gestão. Vice-almirante, agora eu gostaria de abordar com o senhor um pouco sobre o trabalho da Marinha nos rios aqui para controlar, para fiscalizar, né, o transporte das embarcações, para garantir a segurança da navegação segura aqui. Ainda é muito grande a quantidade de embarcações irregulares, de condutores sem habilitação, porque tudo isso é responsabilidade da Marinha, né? Infelizmente ainda é. Nós navegamos no Amazonas aqui, antes dos colonizadores até chegarem, depois vieram as canoas, né? Os rabetões, enfim, todo tipo de embarcação que circula na Amazônia, mas de uma maneira ainda primitiva para os atuais requisitos de segurança da navegação. Então, a capitania dos portos, com as suas delegacias e agências, nós temos 11 espalhadas na Amazônia, elas fazem essa que nós chamamos de segurança do tráfego aquaviário, né? Na realidade, como eu disse, como falei no primeiro bloco, não basta só prever, arrumar a pavimentação da hidrovia, que é a batimetria, que é a sinalização, não basta só isso. Basta também que nós instruamos os condutores das embarcações para que eles conduzam devidamente, né? Então a capitania faz um papel de DETRAN. É assim que eu gosto de me referir, onde as embarcações são inscritas, são registradas, elas são vistoriadas ano a ano, como a gente faz com o nosso carro no DETRAN. E os condutores obtêm pela capitania os cursos, se é amador ou se é profissional, para obter suas carteiras, nos níveis, dependendo do tamanho dos seus barcos. Arraiz amador, mestre amador, capitão amador, para as categorias de amador, e marinheiro, mestre, contramestre, piloto e capitão fluvial, para as categorias profissionais, né? Todos esses cursos são dados pela capitania. Então, a capitania, garantindo a habilitação e garantindo os requisitos materiais da embarcação, nós, com a hidrovia já sinalizada, nós teríamos vias, nós poderíamos dizer, seguras. E infelizmente, a maior infração hoje ainda é a falta de habilitação.
E como é que as pessoas podem denunciar quando estiverem no rio, verificarem algum tipo de irregularidade? Pode ligar para algum lugar? Sim, a capitania procura, e eu faço propaganda disso, ela procura ser a mais aberta, transparente ao público, para mostrar que seus processos, suas normas são muito claras e muito fáceis de ser absorvidas. E nós temos, então, canais para falar com a população. 185. 185 é a busca e salvamento, ou seja, há um sinistro, alguém caiu no rio, houve uma batida, houve um incêndio, chama-se rapidamente 185. A gente está passando na tela os telefones. 185 praticamente está do lado da minha sala, essa busca e salvamento, nós vamos atuar com os bombeiros, com polícia civil, com quem quer que seja, nós vamos, e a Marinha é a coordenadora disso. Nós também temos um disco de segurança navegação que também recebe denúncias, alguém que veja que uma embarcação está faltando colete, ou então está com superlotação, ou então nota que o seu condutor não está em condições para conduzir porque está embriagado, ou coisas desse tipo, a embarcação está fora de horário, ou seja, de alguma forma a pessoa se sente que há algum perigo, ela disca o Disque Segurança Navegação, que é o 0800, é o 0800 280 7.200. E agora, para facilitar mais ainda, eu criei um celular com o WhatsApp, que ela pode mandar uma foto, que ela pode mandar... Hoje em dia todo mundo tem acesso. Hoje todo mundo tem acesso, ela pode mandar um vídeo para postar, até para nos ajudar, se for o caso, de instruir o inquérito que vem depois, se houver algum acidente, que é o 92 do Amazonas, o 99302 5040. Então tá dado aí o recado, os telefones. Bom, eu gostaria de abordar com o senhor também a questão dos navios hospitalares, né, que a gente sabe que a Marinha aí presta um grande serviço nas comunidades ribeirinhas, em locais às vezes que só se chega mesmo assim por barco. Recentemente retornou o navio que fez uma operação no Acre. Quantos navios hospitalares hoje contam aqui o 9º Distrito Naval para fazer esse atendimento aqui, onde muitas vezes é a única presença do Estado nessas comunidades, né? Exato. São poucos ainda. Não está na missão das Forças Armadas dar assistência ao povo, mas nós fizemos isso porque nós conhecemos o navio. Então nós temos 4 navios a partir da década de 70 que vieram para cá e estão aqui até hoje. E esses navios vão pelos rios da Amazônia. Nós procuramos ir nos rincões mais recônditos da Amazônia, porque é justamente onde não tem outra possibilidade de atendimento. Nós vamos também aqui perto, mas a gente dá preferência para ir no local mais longe. E nós entendemos que o navio é a melhor solução para levar essa assistência, porque ele consegue dar permanência às pessoas que vão lá nesses locais. Porque todos sabemos como é agreste e como é difícil a logística na Amazônia. Quando se afasta dos grandes centros, principalmente de uma cidade como de Manaus, nós perdemos o conforto. E o navio oferece isso, o ar-condicionado, a água potável, a comida, o rancho, os alojamentos em condições boas, enfim, ele faz com que nós possamos permanecer até cerca de um mês nesses locais. Esse navio que você citou agora, esse que veio do Acre, é o navio de assistência hospitalar do Dr. Montenegro, é um acordo que nós fizemos com o Acre. Ele fica lá nos rios do Acre, no Juruá, cerca de 4 meses, atendendo lá Cruzeiro do Sul, Porto Walter e outras cidades, comunidades. Nós paramos em cada comunidade desses rios. Esses 4 meses, por exemplo, que ficamos no Acre agora, atendemos 25 mil pessoas. Fizemos pela primeira vez teste de sífilis, teste de AIDS nas pessoas. Sífilis tratamos no navio mesmo, com antibiótico. E AIDS encaminhamos para a Secretaria de Saúde. Esse navio, por acaso, tem mamógrafo. Então fizemos os exames de mamografia nas senhoras acima de 40 anos, aquelas indicadas para fazer já o exame. Isso tudo levamos um hospital nessas condições. Então, para todos que se interessam em ajudar a Amazônia, o navio aqui representa tudo. Tá certo. Recentemente, o 9º Distrito Naval também firmou uma parceria com a Prefeitura aqui de Manaus, que prevê o ordenamento fluvial da Ponta Negra, né? O que consiste essa parceria?
Fizemos ontem, por acaso, eu tive a satisfação, o nosso prefeito, com a visão dele muito futurística, e ele viu que isso era importante, assinamos um protocolo de intenções, onde formou-se agora um grupo de trabalho que durante 90 dias, ao final dos 90 dias, até lá, vão ter que apresentar um projeto de um decreto e de um convênio com Marinha e Prefeitura aqui no local, onde o prefeito, então, nesse decreto, ele ordena a orla, ele ordena os espaços aquaviários da orla, ou seja, ele estabelece aqui no município onde é o local para banhistas, onde é o local onde lanchas podem se aproximar da praia, onde é o local onde pode se praticar as práticas de motonáutica, com jet ski, por exemplo, onde um hidroavião pode decolar e pousar. Isso não está certo no Estado. A Marinha tem essa expertise, a Marinha pode dar essa assessoria. E outra coisa, nós daremos uma delegação de competência para os guardas municipais, para eles notificarem os infratores, que a Marinha também, por falta de pessoal, não ter tanta gente para poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por exemplo, no verão, Praia da Lua, Praia do Tupé, Praia da Ponta Negra, ou seja, e é uma quantidade de gente muito grande que vá. Para que essa quantidade de gente continue gozando de segurança, por exemplo, alguém que vá à praia não seja atropelado por um jet ski ou uma lancha passe por ele, como nós temos casos tristes no país, de gente que perdeu membros por causa desses conflitos da máquina com o homem. Por falta de ordem. Ou então uma pessoa, né? quer fazer uma natação e está olhando para todo lado para ver se não vai ser atropelado. Quer dizer, para que haja essa segurança, a Marinha emprestará ao município toda a assessoria e mais do que isso, ela se entrelaça cada vez mais com a região, que é uma região nata fluvial. E, Almirante, na sua visão da Marinha, né, vendo aí tantos rios aqui na Amazônia, quando a gente chega aqui na capital, onde a gente é banhado aí pelo Rio Negro, o senhor não acha que falta um pouco mais de ordenamento na orla como um todo aqui em Manaus? Sim, falta um caminho. Nós sabemos que os nossos governantes lutam, eles todos sabem disso. O governo tem programas para ordenar, para termos na orla de Manaus uma bela avenida Beira-Rio, levar todas as indústrias que tratam de estaleiros e reparos navais para o polo naval, que vai ser uma área aí depois do Puraquequara, Rio Amazonas abaixo. Todos esses planos existem, evidentemente isso demanda recursos, mas nós temos a consciência de que precisa. Nós temos a consciência de que precisa melhorar os terminais hidroviários para atender o público com conforto, com asseio, dando a ele condições de banheiros, de restaurantes, enfim, de locais não há, né? Não há, de locais seguros para a atracação das embarcações, onde a Marinha dê efetivamente o nadopor dela que aquilo ali é seguro. Hoje nós não temos exatamente isso. Os nossos terminais hidroviários ainda não estão dentro desses requisitos. Evidentemente, nós só não interditamos, porque senão nós pararíamos com todo o movimento. Mas eu acho que existem, já estão surgindo empresários com interesse de fazer até transporte municipais de Ponta Negra ao centro da cidade, do centro da cidade a Ceasa, a Zona Leste, e criando terminais hidroviários. Eu acho que essa integração, que seria uma integração intermodal na cidade, usando a vocação natural fluvial dessa região, seria muito bem-vinda e eu acho que solucionaria agora grandes problemas de transporte para uma cidade que já tem 2.200.000 habitantes. Certamente. Vice-almirante, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco, desejo sucesso aí na sua nova função, o senhor está voltando para o Rio de Janeiro, e quando voltar a Manaus, estamos aqui à disposição do senhor. Eu torcerei pelo Amazonas, eu, como disse no início, sou um amazônida, me vejo assim, e de vez em quando eu acho que eu vou voltar por aqui, porque eu comi jaraqui. Tá certo, então. Muito boa noite. Boa noite para você aí de casa também. Um ótimo domingo e a gente se encontra na segunda-feira no Band Cidade a partir de 6:50 da noite. Até lá.